Oi gente, eu sou a Kellen e o vídeo de hoje é uma indicação de um mangá, tá? E ele se chama Orange, porque eu estou falando dele agora. Ele já foi publicado há bastante tempo. Só agora eu consegui adquirir o último volume e para fechar a série. Então eu quero contar um pouquinho dessa série pra vocês, são 7 volumes. Mas é uma história muito incrível que eu super indico. Mas antes da gente começar, eu quero pedir pra você se inscrever no canal se você não é inscrito. Curtir o vídeo porque isso ajuda muito o canal a crescer e a chegar em mais pessoas. Na descrição do vídeo também tem os links das minhas outras redes, do Scooby, Twitter, o Instagram e também o link do blog que sai post semanalmente. Você pode me acompanhar por todas essas redes. Então vamos lá. Orange é um mangá que a gente tem uma história muito forte sobre amizade e também sobre algumas coisas meio que ficcionais do futuro. Eu vou explicar melhor. O primeiro volume já começa com a Naho, que essa aqui é uma das protagonistas, com a Naho recebendo uma carta e saindo atrasada para a escola. Ela tem 16 anos. E aí ela vai abrir essa carta na escola. E à medida que ela vai lendo essa carta, ela percebe que a remetente é ela mesma, só que 10 anos no futuro. Como ela conseguiu receber essa carta, ela não sabe. E aí, ao longo dessa carta, ela fala que ela vai dar instruções precisas para Naho, para que ela não cometa os mesmos erros que ela cometeu e que ela possa ajudar um determinado aluno que irá chegar naquele dia, que é o Kakeru, esse daqui. Então assim, a gente tem a Naho, o Kakeru, esse é um outro amigo muito próximo deles, que é o Sua, tá? Então assim, a gente tem um grupo bacana de amigos, tem esses 3 e tem esses outros 3. Os outros amigos são a Takako, a Azu e o Hajida. E desde o início a gente vê que o Hajida tem um leve interesse na Azu e ele também, eles se conhecem desde muito antes dos outros, eles se conhecem desde crianças. E eles têm personalidades muito diferentes. O Sua, ele é apaixonado desde sempre pela Naho, e de repente entra o Kakeru, e a Naho fica completamente apaixonada pelo Kakeru. E eles começam a ter um relacionamento meio truncado, porque o Kakeru, ele é muito fechado. E algumas tragédias vão acontecer na vida do Kakeru, e aí os amigos vão tentar ajudar ele. Só que eles só começam a tentar ajudar ele depois que eles recebem a carta. Então não é só a Naho que recebe a carta. Todos os outros recebem uma carta também do futuro, menos o Kakeru, né? Assim, esse mangá ele trata um tema muito sensível, que eu vou deixar escrito aqui. E é importante eu falar que é um tema muito sensível, porque sim, ele vai tratar sobre depressão também e dores intensas, sabe? De se entender como pessoa, entender quem você é. Mas esse tema que eu deixei aqui, ele realmente é um tema constante ao longo, porque é o motivo deles terem recebido as cartas do futuro. Então, assim, as instruções da carta para Naho, logo no início, ela meio que descreve o que acontece naquele dia. E a Naho vai lendo e vai vendo as coisas acontecerem. Então, assim, para ela acreditar na veracidade da carta. Como a carta chegou até eles, eles não sabem. Mas ao longo da história dos 6 primeiros volumes, né, eles vão vão descobrindo que eles outros também receberam cartas e todo mundo vai agindo proativamente para ajudar o Kakeru. Então tem muitas situações bacanas, eles ajudam ele não só na escola, mas nos esportes, assim, turmar. Eles respeitam alguns momentos também de que ele meio que se afasta e depois eles vão atrás dele. O desenho é da Ichiko Takano, que é a escritora. O desenho é muito bonito, gente. E ele trata a amizade de uma forma muito leve. Então, assim, acontece algumas pessoas dentro da história querendo atacar bullying, essas coisas, né, dentro do ambiente escolar. E eles, como um grupo de amigos, estão sempre defendendo uns aos outros. É muito bonitinho. Tem uma parte aqui que a gente consegue ver o futuro e esses 10 anos depois, que tá todo mundo com 26 anos, e fica intercalando entre o futuro e o presente, né? Nesse futuro, a Naho casou com Suya e tem um menino. Deixa eu achar aqui a capa que mostra. Aqui, ó. Eles adultos nesse futuro, e eles têm um menino. E aí, nesse futuro, eles resolvem fazer uma ideia. Eles resolvem escrever cartas para si mesmos e tentar enviar para si mesmos
para que chegue até você no passado. Mesmo que haja um passado. Trabalhando nessa questão de multiverso, eu sei que hoje tá muito batido por causa da Marvel e tal, mas esse mangá é bem antes disso, né? Ele foi bem escrito bem antes disso. Então, para que em alguma dimensão paralela eles consigam salvar o Kakeru, né? Esse é o objetivo deles. Então, eles do futuro só têm um objetivo: salvar o Kakeru. Mesmo que faça com que essa família não exista mais. Porque todo mundo sabia que a Naru fica apaixonada pelo Kakeru e o Kakeru fica apaixonado pela Naru. Então, esse é o volume 2, né? Vou mostrar o volume 3, a capa. O 3. Aí fica intercalando entre o futuro e o passado. O 4, que é o próprio Kakeru, a família visitando outro lugar. O 5, bem bonitinho, ó, aqui eles reunidos sem o Kakeru e aqui eles reunidos no mesmo lugar com o Kakeru. E o 6 foi publicado recentemente, porque no 5 fecha a história, mas a escritora já tinha avisado que ela ia escrever mais um volume de uma história extra da continuação. É a continuação, tá, gente? Esqueci de mostrar o 6. O 6 é o Sua. Então, ela escreveu do 1 ao 6 e ela disse que ia publicar mais um. E isso, gente, demorou anos. Demorou anos mesmo. Ano passado, ou ano retrasado, se não me engano, foi publicado no Japão o volume 7, que é esse aqui. Aqui temos o Kakeru com a Naru e o Kakeru segurando uma carta. Então, assim, foi publicado o 7. Só que ela deixou bem claro que era a continuação da história. Eu achei que era mais uma questão de ver as outras recebendo, como cada um recebeu a carta e como cada um lidou com a carta. Tem disso um pouquinho no início, mas realmente tem um desenvolvimento novo de história com o Kakeru salvo por eles, né? Olha o spoiler, desculpa, mas eu tenho que explicar. Salvo por eles, né? E refletindo sobre tudo aquilo que ele não sabia antes. Porque no último volume, né, eles contam a verdade para ele. Eles contam que eles receberam cartas do futuro para salvar ele e tudo mais. E aí ele explica que toda a atitude que eles tiveram ao longo de todos os meses desde que eles se conheceram, da transferência dele, da escola e tal, isso mudou ele. Então não era algo que ele tinha em mente de realizar, sabe? Então realmente é um mangá de transformação, de amizade, que eu super indico se você não tem problema com esse tema em específico, que eu já listei. É um mangá muito fofinho e assim, as histórias que eles vivem, gente, é muito legal. Claro, tem toda a questão do casamento da Sua e do Naru não rolar naquela realidade, né? Mas o Sua deixou muito claro, muito claro, que ele queria isso. E há várias surpresas nesse último volume, no volume 7. Inclusive o Kakeru recebe uma carta do futuro. E quem manda pra ele... Gente, não vou contar quem manda essa carta pra ele. Mas é uma carta totalmente inesperada, que ninguém iria imaginar que ele receberia. E ele recebe uma carta e é muito emocionante, sabe? Então, assim, os personagens, eles são muito fofinhos. Também tem um embate no volume 7 do Kakeru com o pai dele, que meio que abandonou a família e tal. Ele tinha um relacionamento péssimo com a mãe dele, do Kakeru. E, assim, tem toda uma situação familiar aqui, né? Mas, assim, a gente consegue entender por que a mãe abandonou esse cara, né? E levou o Kakeru com ela. E, assim, então, o volume 7, eu não sabia se valeria a pena ou não, se realmente seria só uns spin-offs, mas é a continuação, tá, gente? E tem até uma história extra no final de uma aventura deles dentro de um parque, onde muita gente se perde ao mesmo tempo. É engraçado. E eu gostei bastante. E então eu super indico. Eu acho que é um daqueles mangás de cotidiano que eu gosto de ler, sabe? Que trabalha valores, que trabalha amizade, principalmente, e você realmente amar e cuidar do seu próximo. É muito fofinho. Me conta nos comentários se você já leu, se você sabia que o volume 7 foi publicado. Inclusive, o volume 7 foi publicado no Brasil no finalzinho do ano passado, mas eu só consegui adquirir recentemente.
E agora, enfim, a minha coleção está completa, completíssima. E é um mangá que eu tenho um carinho muito especial. Me conte nos comentários se você ficou interessado. Dica de mangá aqui no canal, tá bom? Tchau e até o próximo vídeo.